você está aqui, né? Porque é sempre muito bom a gente voltar às origens e se lembrar do porquê que nós estamos aqui. Gente, muitas vezes a gente fala o seguinte, né? Que vocês estão aqui para que vocês consigam encurtar o tempo de estudo de vocês, para que consigam passar mais tempo se divertindo, para que não precise mais estudar na véspera da prova e mesmo assim consiga tirar boas notas. Galera, você concorda comigo que você não escapa de ler um texto, por exemplo, que você não escapa de fazer uma prova? Gente, muitas vezes você tem que fazer também uma prova, tem que fazer uma tarefa e não tem escapatória. O que nós fazemos é um modo de que você consiga construir isso mais rápido e mais fácil. E aí a gente fala, pessoal, que os pais de vocês não vão mais precisar ficar mandando você estudar. Por que que o pai não precisa mais ficar mandando você estudar? Porque você vai estudar sozinho, aprendendo para a vida sem decorar para a prova. Você já tem o superpoder do The Flash, né? Que é o da super velocidade, para fazer suas atividades mais rápidas. Agora, se você continuar sem fazer suas atividades, é claro que o seu pai vai mandar você estudar. Não adianta você falar, pai, mãe, o tio disse que você não ia mais mandar eu estudar e você está mandando. É, mas eu digo que ele não vai mais mandar quando você já faz certo o estudar. Então, por exemplo, a minha nota para girar o caderno, gente, é nota 10. Concorda comigo? A minha nota para girar o caderno é nota 10. Beleza. E ninguém vai reclamar porque eu já giro muito bem. E eu sou rápido fazendo isso. É a mesma coisa com você. Se você tirar a nota 9, se você tirar a nota 10 e mesmo assim você for rápido, os seus pais também não vão brigar com você. Agora, se por acaso você está fazendo horas, se você não gosta de estudar, não quer, acha chato, acha ruim, e demora para fazer isso, gente, é claro que os pais vão continuar mandando você estudar. Tô num canal da Twitch. No meu canal, gente, eu criei um canal pra Twitch, viu? Ainda não funcionou esse. Ainda não funcionou esse. Minha mão sempre tem que me mandar. Minha mãe, né? Você quer dizer? Minha mãe sempre tem que mandar. Sim, a sua mãe manda você estudar porque você tem que ir construindo o método aos poucos. A gente está no meio do método. O lance não é do dia para a noite, não, que você vai parar com sua mãe mandar você estudar, Andrei. Você está agora aprendendo a fazer a tarefa de casa hoje, que é as nossas ferramentas que a gente vai passar para você. Se você prestar mais atenção na sala de aula, se você fizer um momento OPA, se você for sozinho estudar fazendo um Pomodoro, como é que a sua mãe vai mandar você estudar se você já está indo estudar, Andrei? Me responde como é que ela vai mandar se tu já está indo estudar. Não tem como não, gente. Fiquei de castigo, não vou poder jogar. Pois é. Se você seguir a metodologia, gente, não fica mais de castigo. E não tem mais por que a mãe mandar você estudar, porque você já vai saber como é que estuda. Agora, ficar de castigo é alguma coisa que a gente não gosta muito, viu, Stephanie? É Stephanie mesmo, é? Stephanie é o nome da mãe. Fala aí com a gente. Qual o seu nome? Eu acho que Stephanie é a mãe, né? Stephanie Maia. Prof. Diz aí, Andrei. Eu disse que uma vez que quando tu dá uma nota ruim, ela te dá castigo, né? A mãe. É, gente, a mãe vai dar castigo. Mas ela nunca me deu castigo por nota. Pois é, a mãe dá castigo, as mães, né, em modo geral, dão castigo por conta de alguma Até coisa que mesmo você na pode vez fazer. que eu tirei 3 pontos alguma coisa na nota. Ah, pois é. Aí, ó, é o que foi L. inglês, eu não estudei nada em inglês para fazer a prova. Eu não sabia de nada, entendeu? É tipo um alienígena na Terra. Boto fé. Então, galera, vamos lá para que isso não aconteça, tá? Uma pergunta. Então é isso, galera. Então vamos lá. Elic, não vai mais acontecer isso, beleza? Do você, por exemplo, não poder jogar se por acaso você estiver seguindo a metodologia. E outras coisas também, galera. Então vamos lá. Hoje eu vou apresentar aqui para vocês. Sim, o que foi que nós vimos no dia anterior, gente? A galera falou ali, não foi? Pomodoro, muito bem. Galera, agora também nós vamos colocar o Pomodoro. Beleza? Vou colocar aqui o Pomodoro online dessa vez para você ver como é que funciona. A gente jogou, acho que foi na segunda-feira da semana passada, gente. Foi uma jogatina surpresa. Aí a gente chamou, quem estava lá ao vivo jogou, mas a gente vai agora colocar um oficial, né, um cronograma e tudo mais, para você já saber antes mesmo de começar, beleza? Gente, o Pomodoro a gente vai utilizar aqui agora na vida real. Como é que ele vai funcionar? Preste atenção.
A gente vai colocar aqui 15 minutos e vai fazer uma pausa de 5 minutos. E a mesma coisa com relação, pessoal, à sua tarefa de casa. Ah, Guilherme, aqui em casa não funcionou ainda porque minha mãe manda. Gente, se você falar o seguinte, mãe, eu vou começar a estudar 2 horas, aí você senta para estudar e você coloca o seu tempo do Pomodoro, ela não vai mais mandar você estudar. Você tem que ser mais esperto do que a sua mãe. Antes dela mandar, você já vai sozinho para que você consiga acabar mais rápido possível. Porque quando a mãe manda, muitas vezes você já vai chateado. Era assim comigo, né? Minha mãe mandava, brigava comigo para eu ir estudar. Eu falava assim, nossa, não quero estudar agora, eu acho chato, eu acho ruim, podia ser depois, podia ser... E aí ela ficava mandando. Quando, na verdade, você pode escolher. Não, eu quero começar a estudar às 16 horas. E aí, quando for 4 horas da tarde, você senta do jeito que você quer, você vai lá, bota o tempo, acaba. O Biel FF te silenciou. Não pode motivar, não pode mutar o tio, Biel. Usar o Pomodoro é você ter a técnica de concentração. É a técnica de concentração. Nessa técnica, Ô, prof, Oi. quando ele desligou o teu som, eu achava que o meu microfone tinha estragado, porque ninguém tava falando. Ai, tem que falar, né? Gente, então vamos lá. Então a gente vai colocar aqui a técnica do Pomodoro e você já sabe que quando o tempo estiver rodando, você não pode mais prestar atenção em nada que não seja em mim no que eu tô falando agora. Porque isso, lembra que a nossa aula acaba um pouco mais rápido do que as outras, gente? Você também tem essa percepção? A nossa aula ela é um pouco mais rápida. Já faz 10 minutos que a gente está aqui, eu ainda nem comecei a falar com você, porque passa muito rápido, eu não sei o que é isso. Mas tem a ver com você estar concentrado. Então a gente vai colocar aqui o tempo, ó, 15 minutos, valendo agora. E a gente vai voltar um pouquinho naquelas etapas da aprendizagem. Então, vou parar aqui a apresentação, eu vou apresentar a nossa apostila e você vai poder ver onde é que nós estamos, tá? Gente, quando chegar aí, por favor, me avisem, que aí eu vou começar aqui já. Chegou? Beleza. Pessoal, nessas 7 etapas da aprendizagem, é o que você precisa para o seu pai e a sua mãe não precisar mais ficar mandando você estudar, como eu já falei para você. Então, tudo começa na sala de aula. Por que é que sempre eu venho aqui, gente, e pergunto o que foi que você viu no dia anterior? Porque faz parte daquele ouvido de mapa mental que a gente já falou para você. Uma outra coisa também que a gente já viu foi sobre a folha do Cornell. Então, agora, nesse exato momento, é para você estar aí com papel, é para você estar com uma caneta e é para você estar escrevendo o que a gente vai ver hoje, tá? Que vai ser sobre o mapa da tarefa. Então, já pode ir até escrevendo, mapa da tarefa. Depois a gente viu o momento OPA, que é o momento de planejamento da tarefa de casa, né, gente? Aí você já sabe disso, gente. Tarefa de casa dada, é tarefa estudada no mesmo dia. Troca uma ideia com seus pais, foi o que você viu mais cedo na sala de aula por conta do áudio, e vai organizar o seu local de estudo. Depois disso, você vai ter aqui o Pomodoro. Gente, o Pomodoro nós vimos na aula passada, e a gente colocou aqui o tempo. O Pomodoro nada mais é do que você colocar o tempo e fazer a pausa, e hoje nós vamos ver sobre o mapa da tarefa, tá bom? Galera, como é que funciona o mapa da tarefa? Vai chegar uma hora do seu dia, pequeno gafanhoto, que você vai sentar a bunda na cadeira para fazer a tarefa, não é não? Vai chegar essa hora. Claro que a gente quer que você seja o The Flash dos estudos, seja rápido e fácil, que demore o mínimo possível lá. Beleza, show de bola. Mas agora, como é que eu vou sentar e o que é que eu vou fazer depois que eu sentar? Gente, você vai utilizar o que nós chamamos de mapa da tarefa. Muitas vezes o professor pede ou para você ler ou você estudar, não é mesmo? O professor pede isso, leia o capítulo 5, né? Estude o capítulo 3, e aí você vai utilizar e vai ter que ler essas técnicas, vai ter que ler, gente, o texto ou o capítulo. Se por acaso, se por algum acaso, você utilizar as páginas, né, e usar o caderno, o professor falou o seguinte, estude a página 170 e faça a questão 1, 2 e 3, não tem às vezes que ele pede isso? Gente, se o professor pede para você fazer uma página que vai ter algumas tarefas lá, o que é que você tem que fazer? Primeiro você tem que saber se você sabe fazer aquilo, ou se você não sabe fazer aquilo. Se você já souber, porque você estudou, porque você é bom, porque você dominou o conteúdo na sala de aula, e você entendeu tudo, e você conseguir acabar rapidamente, beleza! O professor pediu para você fazer uma tarefa,
Você já estudou esse conteúdo? Já, eu já entendi, eu sei como é que faz isso. Então você faz a tarefa sem voltar no texto. Não, Guilherme, eu estou perdido. Eu não consigo fazer minha tarefa de casa. Então, pequeno gafanhoto, o que é que você vai fazer? Você vai voltar para ler o texto do jeito que eu vou falar aqui agora hoje com você. Então, hoje você vai aprender duas técnicas que são técnicas comprovadas cientificamente que vão facilitar os seus estudos. Ah, tio, minha mãe pede para eu fazer resumo, minha mãe pede para eu fazer mapa mental, pede para eu fazer isso, aquilo. Gente, não é nada disso. Essa técnica é uma técnica de leitura. Então você vai ler muito melhor do que você lia antes. Então vamos lá, começar aqui, hein? Na técnica, gente, do recall, que é a primeira, ela é chamada também de técnica do lembrar. Então anota aí para mim na sua folha do Cornell. Anota aí, gente. Técnica do lembrar ou técnica do recall é a mesma coisa. Técnica do lembrar ou técnica do recall. Técnica do lembrar, técnica do recall. Olha aqui como é fácil. Você vai pegar um texto. Se você estiver lendo, né, e tudo mais. Aí você vai vai ler um parágrafo do texto. Aí você vai tampar o parágrafo e você vai falar para você mesmo o que foi que você acabou de ler. Vou repetir. Você vai ler um parágrafo, aí você tampa o parágrafo e você vai falar para você mesmo o que foi que você acabou de ler. Tá certo? É só isso, tio. É mais ou menos só isso. Então, para poder lhe explicar aqui na vida real, eu vou ler aqui um texto e vou utilizar a técnica do recall nesse texto. Mas o que eu quero que você saiba, gente? Muitas vezes, os alunos, tipo você, né, que era eu no passado, a gente lê um texto e a gente não lembra o que foi que a gente leu, concorda comigo? Algumas vezes a gente lê o texto, mas depois precisa ficar estudando na véspera da prova, gente. Algumas vezes você lê o texto, mas tem que ficar revisando. Algumas vezes você lê o texto e não sabe interpretar o texto, e quando tiver um outro texto mais difícil, você fica lá tentando grifar o texto e tal, mas não aprende aquele texto. E aí você acha que é chato o colégio, acha que é ruim, acha que é difícil, aí você não senta, não vai estudar e tal, uma coisa ruim. Galera, não é para ser desse jeito. Não é para ser desse jeito. Você tem que ler uma vez o texto e praticamente aprender aquele texto. E a gente vai falar aqui para você hoje como é que você vai fazer, tá bom? Então, vamos lá. Como é que a gente vai começar aqui, gente? Ó, nessa técnica do recall, eu separei aqui um texto, que é um texto do crescimento das cidades, e eu vou colocar numa outra ferramenta aqui, que é para eu poder explicar para vocês como é que vai acontecer. Então, vamos agora para a prática, tá, gente? O tio aqui agora vai ler o texto com vocês, e a gente vai explicar como é que vai funcionar todo esse passo a passo. Galera, tá aqui o texto. Nesse texto que você está vendo aqui, ele tem um título, concorda comigo? E esse título, você tem que, primeira coisa que você vai fazer, gente, quando você for ler um texto, é olhar para o título e refletir sobre o título, gente. Porque muitas vezes, somente no fato de você saber que esse título é desse jeito, já vai criar na sua cabeça uma lacuna, um bloco, que vai entrar tudo que você estiver lendo. Se você não ler o título, você vai ficar perdido na sua leitura. Então agora eu abri como se fosse um buraco na minha cabeça, chamado O Crescimento das Cidades. E aí eu sei que tudo que eu for ler vai ter que ter a ver com o crescimento das cidades. Então eu abri um bloco na minha cabeça chamado Crescimento das Cidades. Agora eu tenho que ler esse negócio aqui. Beleza, então como é que você vai fazer? Você vai começar do começo, né? Óbvio. E vai ler o texto normalmente. E dentro desse texto normalmente que você está lendo, você vai depois tampar e falar para você mesmo que acabou de ler. Então vamos lá. Vou ler aqui o texto com vocês, tá? Vamos recorrer aqui a aspectos importantíssimos do desenvolvimento econômico e social do Brasil. Econômico e social, né? Econômico é o dinheiro e social tem a ver com a sociedade, com as pessoas e tal. Nas últimas décadas, para buscar explicações. Após os anos 50, ocorreu no Brasil um processo que ficou conhecido como modernização, né? Uma nova etapa do desenvolvimento capitalista do país. Beleza. E agora, Guilherme, o que é que eu faço quando acabar um parágrafo? Você vai tampar o parágrafo
E você vai agora falar para você mesmo o que foi que você acabou de ler. Nesse caso, o que foi que eu li? Eu li que vai ter um movimento do capitalismo na década de 1950 do Brasil, que melhorou o desenvolvimento social e econômico. Pronto. Ah, Guilherme, mas aqui não estava dizendo dessas palavras, não. Pois é, eu coloquei as minhas palavras, que é a mesma coisa que estava no texto, só que agora com as minhas palavras. E aí eu vou começar a interpretar esse texto. Beleza? Muito bem. Vamos agora para o segundo. Mas o que significa tudo isso? Porque para você, ó, ele está fazendo uma pergunta. Para você, o que é moderno, gente? É o recall, Laura. Esse é o recall. Para você, o que é moderno? Essa palavra é entendida muitas vezes como sinônimo de avançado ou recente. Mas estamos usando aqui a palavra modernização para designar, né, que é para falar sobre as grandes modificações sociais e econômicas ocorridas no Brasil naquele período. Na produção industrial e agrícola, no transportes, na produção industrial e agrícola, nos transportes e no crescimento das cidades. Então, aqui você vem, ó, tampa de novo, tá vendo? E aí você se pergunta com a técnica do recall. Você tampa, né? Aí você se pergunta, o que foi que eu acabei de ler? Ah, primeiro ele faz uma pergunta se eu sei o que é moderno. E ele diz que a gente acha, muitas vezes, que moderno é alguma coisa que é nova, que é recente. Mas, na verdade, a modernização para o texto, ele quer se referir a esse movimento que desenvolveu o Brasil de forma social e econômica. E ele falou também que tiveram algumas áreas que foram privilegiadas, né? Algumas áreas que receberam avanço. Como, por exemplo, a área industrial, a área da agricultura, a área dos transportes e também o crescimento das cidades. Então, foi isso que acabou de ler. Tio, mas tá tampado, exatamente. Eu ainda lembro o que foi que eu li, porque eu já fiz isso muitas vezes. E vai ficando cada vez mais fácil, assim como todos os jogos. Começa difícil e depois fica fácil. Isso, galera, é o nível 1 da técnica do lembrar. No nível 1 da técnica do lembrar, você vai ler um parágrafo e você tampa um parágrafo. Guilherme, como é que eu faço para ir para o nível 2? Você lê um parágrafo, depois você lê 2 parágrafos, e aí você tampa depois os 2 parágrafos, galera. Quando você tampar os 2 parágrafos, você pode fazer só um recall, né? Você tampa uma vez e tenta lembrar dos 2. Guilherme, no terceiro nível, como é que eu faço? Tampa 3 parágrafos. O que é que você acha que é mais rápido, gente? Você indo parágrafo por parágrafo e tampando parágrafo por parágrafo, ou você lê 3 de uma vez e já tentar interpretar os 3? O que é mais rápido? O 4, né? Lê os 4 logo, né, Andrei? O nível 10, né? Quando você lê a folha toda, né, Mikael? Você lê a folha toda e já interpreta tudo. Galera, então nós estamos aqui para poder provar para você que do mesmo jeito que você tem um personagem no jogo, você também agora tem um personagem nos estudos. E quando você chega para começar um jogo novo nos seus estudos agora, que você está começando agora com a gente, você vai começar de um nível pequeno, do nível 1, do nível 2. Mas você tem que ter a mentalidade gamer dentro dos estudos. Tem que ter. Você tem que saber que um dia você vai realmente ler a página inteira e já vai interpretar porque você prestou atenção na sala de aula por conta de tudo. Para mim, tem jogo que começa fácil e fica difícil. Muito boa pergunta. O que começa fácil e fica difícil são como se fossem os níveis, muitas vezes, né? Então, o nível, quando ele é muito fácil, beleza, você consegue deixar ali ele tranquilo. Mas depois o nível vai ficando cada vez mais difícil, né? É a mesma coisa no colégio. Mas você consegue, Lélio, passar de nível, não consegue? Você não consegue ficar mais forte? Não consegue ir se desafiando o tempo todo? Consegue. O jogo pode ficar mais difícil, mas tu perde a vontade de jogar? Porque às vezes o jogo tá ficando difícil? Ou você vai lutar e tentar fazer com que você conquiste os seus objetivos e vai Você tentar... fica com mais vontade de jogar. Dá mais vontade de jogar algumas vezes, né? Porque vai se desafiando. Então, gente, o colégio, ele também vai ficando mais difícil. É tanto que o 7º ano é mais difícil do que o 5º. O primeiro ano do ensino médio é mais difícil do que o 8º ano. O colégio vai ficando mais difícil.
Mas, Guilherme, como é que eu faço, então, para que eu consiga deixar o colégio mais fácil? É simples. É você ir melhorando enquanto aluno, né? Porque aí você vai estar no nível 20, mas o colégio vai estar passando alguma coisa do nível 10. E aí vai ficar muito mais fácil para você. Às vezes perco quando tento várias vezes e não consigo. Lélio, mas é essa mentalidade de você melhorar a sua concentração, de você melhorar a sua estratégia, de você melhorar a sua prática, melhorar o seu treinamento, que vai fazer você vencer e ficar mais fácil aquela fase. Então, mesmo no seu jogo, se você melhorar a sua estratégia, você melhorar as suas habilidades, suas técnicas, o jogo vai ficando mais fácil. Diz aí, Lauras. Então, não pra ver, mas eu não sei se você vai falar isso. É que, tipo assim, se quando eu tô estudando, assim, toda semana eu pego, estudo, faço tudo certinho. Só que daí, tipo assim, tem um dia que eu não faço isso, que eu tenho alguma coisa assim pra fazer, eu, tipo assim, eu não consigo fazer tudo de novo. Porque, sei lá, eu acho que, não sei, mas eu fico com preguiça, entendeu? Entendi. Laura, porque quando você não faz no mesmo dia e deixa para fazer depois, você esquece do pouco que você sabia do que se você tivesse feito no mesmo dia. E aí, fazer no mesmo dia sempre é mais fácil, sempre é mais rápido. Foi no mesmo dia, já estava tudo na sua cabeça. Você não perde tempo e aí você se motiva para fazer no mesmo dia. Mas se você não faz no mesmo dia, realmente você vai ter um esforço um pouco maior. Por isso que a gente sempre fala, tarefa de casa dada é estudada no mesmo dia. Guilherme, mas aí quando eu não conseguir, Laura, quanto mais você conseguir prestar atenção na sala de aula e aquilo fizer sentido para você, quanto mais você estiver aprendendo as coisas dos conteúdos anteriores, mesmo que você faça em outro dia, aquilo ali vai ficar de boa para você. Gente, nosso tempo acabou aqui. Vocês ouviram? Eu vou colocar aqui uma pausa de 5 minutinhos, depois já a gente volta. E aí, galerinha, o que é que vocês estão achando? Ô, prof, Diz aí, Andrei. queria falar uma coisa. Fale duas. Tal, tipo, avisar quando a gente vai jogar Among Us aqui na aula. Porque daí, como todo mundo vem na aula, todo mundo vai poder saber que dia vai ser, que hora. Pois é, eu tô vendo aí ainda. Eu acho que eu vou jogar com vocês mais de quarta, quinta e sexta. E aí Aí eu tô falar pensando... que hoje eu vou pra casa do meu pai. Hoje não tem como, porque hoje eu dou aula para todas as turmas. Então acaba que dificulta um pouco o processo. É que ele teve um AVC. Sério? Uhum. Tem que cuidar dele então, hein? Fica perto dele, macho. Faz um tempo. Faz muito tempo. Pois Tipo, eu é. era criança, tipo, 9 anos por aí. Hoje em dia eu tenho 12. Fica perto dele, macho. Ele precisa de ti. Sim. Boa. Eu também gosto de ficar perto dele. Isso é bom. E o tempo passa rápido porque a gente gosta de ver a aula e daí quando a gente gosta de fazer alguma coisa, o tempo passa mais rápido. Gente, escuta o Andrei, galera. Quando a gente gosta de fazer alguma coisa, ou quando a gente sabe como é que faz alguma coisa, fica mais rápido. Fica mais rápido. Quer dizer, não é ficar mais rápido a gente fazer mais rápido, assim que a nossa noção de tempo passa mais rápido. É isso, né? A noção de tempo passa mais rápido. Então, por exemplo... Quando a gente tá jogando, o tempo passa mais rápido pra gente. E 20 minutos pra gente é 5 minutos. Exatamente. Na minha escola terça tem uma atividade diferente que são mais rápidas, como robótica, laboratório, etc. Beleza, Caio, a gente pode tentar nas outras terças. Amanhã realmente eu não vou conseguir, só se for de noite. Mas eu não gosto muito de jogar de noite, não. Eu prefiro jogar no contraturno de vocês. Quinta? Pode ser quinta. Eu acho que vocês, na verdade, vão ser quinta-feira. Professor, é melhor quinta. Eu tenho prova amanhã, depois de amanhã. Não, eu acho que vocês vão ser quinta-feira mesmo. Quarta... Mas que horário? Que hora? Provavelmente no horário da aula, né? Tipo assim, de tarde e tal. Tá às 18. Tem uma galera que vai pro... tem uma galera que vai pro Twitch, né? E passa 6 horas, 8 horas, 12 horas jogando, né? Puxa, a galera é louca, ó. Se eu passasse 8 horas jogando, era muito bom, né? Porque o aluno podia qualquer hora do dia ir lá e vou ver aqui o tio Guilherme jogando algum jogo.
É verdade. Mas aí eu teria que baixar aqui alguns jogos, teria que ter uma galera e tal, é diferente. Eu fiquei 24 horas jogando, nunca mais. Aí depois disse que ficou de castigo. Galera, tem alguém aí que domina o Discord para enviar aí o Discord? Não, mandar quando for ter. Ah, manda no Discord quando for ter, né? Porque. É pra gente saber, né? É, tá certo. E aí, galerinha, o que mais? Novidades? Eu Deixa eu vou fazer uma começar a pergunta. estudar de manhã. Boa. Galera, quem que Não, tá aí? é porque de manhã eu acordo e até de tarde eu fico jogando. E daí quando eu vou estudar, eu tô cansado de tanto jogar. E daí eu não consigo estudar. Você tá cansado de tanto jogar. É, É, faz sentido. Galera, quem aí já usou o método e já teve bons resultados? Escreve aí um eu. eu tô usando o método, mas não tá muito bom. Continua a Beleza. mesma coisa. Eu uso o Pomodoro, eu também boto os post-its e também faço o Tá, eu vou deixar o Gabriel falar. O Gabriel quer falar, não quer, Gabriel? Vou fechar aqui o meu microfone. Eu? Tu disse que deu certo? Não, eu só falei que eu tive bons resultados com as técnicas. Tu usou quais e quais foram os resultados? Eu usei o Comodoro e a folha do Cornell. Tá, então na sala de aula tu tá usando a folha do Cornell. Uhum. Como é que tá sendo a tua experiência na sala de aula? Tu tá entendendo melhor o professor? Eu tô entendendo Então, muito melhor e agora eu já tô entendendo mais como estudar, né? beleza, então peraí, deixa eu fazer aqui uma pergunta. Tu tá entendendo melhor o professor, e aí entender melhor o professor faz com que tu tenha uma facilidade melhor em fazer tarefa de casa? Tu tá percebendo Sim. isso? Uhum. Como é que tu chega pra fazer a tarefa de casa? Tu já chega sabendo que vai fazer a tarefa de casa, tipo assim, mano, eu conheço isso aqui, e eu vou Às fazer. vezes sim, às vezes sim. Às vezes eu pego a folha do Cornell e fico olhando as coisas. Beleza, mas assim, na hora da tarefa de casa, tu tá sentindo uma maior facilidade na hora da tarefa? Aham. Muito mais. Muito mais. E tem algumas matérias que tu sente mais facilidade e outras que tu ainda tá empancando assim, ainda tá um pouco difícil, ou tu já colocou para todas as matérias? O que é que tu acha? Rapaz, eu fiquei, só tenho dúvida em algumas, mais dúvidas sim, uma só. Eu tô com mais dúvida. Entendi. Mas a maioria tu tá conseguindo aplicar e tal, de boa, né? Uhum. Sim. Boa. Galera, ó, isso é bom para vocês estarem olhando outros alunos, né? E tendo essa experiência de outros alunos, porque muitas vezes, para você chegar no nível do The Flash dos estudos que a gente fala, né? Você precisa de treino. Então, Andrei, não, eu ainda não vi tanto assim, não. Tá praticamente a mesma coisa. Mas, Andrei, lembra da história do Davi? Se você ver aquele vídeo gravado, começa difícil, depois fica fácil. Galera, deixa eu colocar aqui para você o negócio que vai ser o nosso tempo, né? Vou começar aqui os próximos 15 minutos, beleza? Gente, eu vou continuar aqui com a nossa técnica, né? Vamos parar de falar de jogo, né? Para continuar aqui a técnica, beleza? Show. Ah, Então, só pra avisar, eu sou aquela pessoa que gosta de conversar. beleza. Então vamos lá, gente. E tudo isso está ligado ao desenvolvimento capitalismo do país. Por quê? Porque com essas mudanças, muitas empresas puderam se expandir e ampliar seus lucros, né? Então as empresas ficaram mais ricas. O Estado brasileiro estimulou investimentos na indústria e atraiu empresas multinacionais, que são empresas muito grandes, que se localizaram sobretudo no eixo Rio-São Paulo. Então o que a gente pode dizer? Galera, seguinte, primeiro, o que está escrito aqui no texto? Vamos aumentar de nível? Eu vou ler logo o segundo e depois eu falo do terceiro e do quarto e a gente já vai para a próxima técnica. Vamos lá. Criaram-se empresas estatais como de siderurgia, petroquímica e extração mineral
e construíram-se infraestruturas de transportes, comunicações e energia, tendo as rodovias como carro-chefe. O território nacional foi sendo integrado, ou seja, né, foi se unindo, embora com muitas diferenças sociais e regionais. Organiza-se o mercado consumidor interno, com gente comprando mercadoria em mais lugares do país. Beleza, então o que foi que aconteceu aqui, galera? Vou falar um pouco dos dois, beleza? No primeiro parágrafo, ele fala que aconteceu uma grande transformação no eixo Rio-São Paulo. Ele fala que as empresas ficaram cada vez mais ricas, né? E que as estatais, que são as empresas que o governo coloca dinheiro, o governo também conseguiu atrair mais empresas muito, muito grandes aqui para o Brasil. Ah, Guilherme, mas no texto não está dizendo que veio empresa grande para cá. Não. Está dizendo que vieram multinacionais, que são empresas muito grandes. Então, eu só fiz mudar para botar numa palavra que eu identifico que é melhor do que multinacional, entendeu? Quer dizer, multinacional quer dizer que eles trabalham em todos os países, então é por isso que elas são grandes. Em muitos Porque países, se elas né? não fossem grandes, elas não trabalhariam em muitos países. Exatamente. Então, concorda que eu coloquei com as minhas próprias palavras? E aí, quando chega na hora da prova, gente, como é que vai fazer? Eu posso colocar. Empresas muito grandes vieram para cá, para o Brasil. E aí eu já vou, e vai estar certo, entendeu? É diferente de você ficar perdido e tal, não lembrar. Mas por que isso aconteceu? Porque você conseguiu colocar as suas próprias palavras. Isso é o que está dizendo nesse texto aqui de cima, né? E no texto de baixo, o que era que estava falando? Estava falando que o Brasil começou a fazer algumas estatais, que são empresas que o governo que cria, no ramo da siderurgia, no ramo das comunicações, né? No caso da televisão, que é uma forma de comunicação, é mais ou menos nessa época aí também. E fala do carro-chefe. O que é carro-chefe, gente? Carro-chefe é o principal, a principal coisa. Então, por exemplo, qual é o carro-chefe de uma pizzaria? Vender pizza. Qual é o carro-chefe de um... Deixa eu ver aqui. O carro-chefe de uma livraria? Vender livro. Ah, Guilherme, mas na livraria também vende revista. Mas o maior faturamento, né, o maior dinheiro que o pessoal deixa lá na livraria é comprando livro. Ah, mas tem uma livraria que tem um cafezinho lá na livraria para você poder tomar um café. Mas não é o carro-chefe. O carro-chefe é o principal, certo? Então, galera, o principal que ele falou aqui foi nos transportes, aumentou as rodovias. E como aumentou as rodovias, mais pessoas, né, mais caminhões puderam se locomover de um local para o outro e você comprar mercadoria de qualquer lugar do Brasil. Ah, Guilherme, mas no texto não fala que teve caminhão, que pôde se locomover de um local para o outro e tal e tal. Não, mas fala que o Brasil, o mercado interno, ele foi interligado. É isso que está falando no texto. E o que é o mercado interno ser interligado? É construir rodovias e ter mais caminhão transportando o produto de um local para o outro. É assim que eu imagino. Então, na hora da prova, eu vou poder colocar isso, né? Mas pessoas puderam comprar de locais diferentes do Brasil. Então, estados compravam de outros estados. Percebe que eu tive que interpretar os dois ao mesmo tempo? E que isso fez eu economizar um pouco de tempo do que se eu tivesse lido um, parado, refletido. Lido o outro, parado e refletido. Não. Eu li só uma vez e interpretei os dois. Eu demorei ainda um pouco mais porque eu fui explicar para vocês, né, e tudo mais. Mas lendo sozinho, bastava tampa, isso quer dizer isso, isso, isso. Pronto, não tem muita dificuldade, entendeu? Beleza, galera. Então agora todo mundo entendeu como é que funciona a técnica do recall? Lê, tampa e falar para você mesmo que você acabou de ler. Com isso, pessoal, você vai economizar fazer resumos. Com isso, você vai economizar ter que ficar estudando na véspera da prova. Com isso, você vai economizar alguns castigos, vai poder economizar tempo, né? Porque não precisa mais ficar copiando e colando. E, principalmente, você vai melhorar a sua habilidade de leitura. Olha aqui para mim, gente. Vou aqui voltar para o chat. Você concorda que você vai ter que... Você concorda que você vai ter que ler o próximo ano inteiro? Quem aí concorda? Digita aí um sim para mim. Bota aí no chat. Concorda, galera, que o próximo ano inteiro você vai ter que ler? Coisa de história, geografia, português. Eu fico triste, poxa. Já fico porque eu percebo que não tem escapatória. Te mutaram, pô. Diz aí de novo. Não.
eu percebo e sei que a matéria que eu menos gosto, que é português, tá em todas as outras matérias. Então eu fico Pronto. triste. Andrei, eu detestava português. Eu gostava mais ou menos de matemática, não gostava de quase nenhuma matéria e detestava português. E de fato, Andrei, você interpretar um texto é basicamente você, não gostando da matéria, vai ter que ler todas as outras matérias, né? Então, mesmo sem gostar, se você for muito bom, você vai ser rápido. E se você for rápido, você vai passar mais tempo lendo. Ou você vai passar mais tempo se divertindo e menos tempo lendo. Então, por exemplo, Andrei, você não gosta de português. Compara a tua velocidade com a velocidade do professor de português para fazer uma tarefa de interpretação de texto, por exemplo. O que é que você acha que vai acontecer? O que é que você acha que vai acontecer? O professor de português vai acabar mais rápido ou o professor de português vai demorar mais para fazer uma tarefa de português do que você? Hein, Andrei? O professor vai ser bem mais rápido. Então, se você não estiver lendo, se você não estiver melhorando, se não estiver aplicando uma técnica dessa, você vai continuar sendo a lesma do português. E nós não queremos lesmas aqui, gente. Nós queremos the flashes. Não queremos lesmas. Nós queremos the flash nos estudos. Porque o professor de português é o the flash no português. De matemática, é the flash também. Tá? Beleza. Galera, eu vou aqui agora apresentar para você uma próxima tarefa, né? Uma próxima técnica. E essa técnica é parecida com a outra, mas um pouco diferente. Então vamos aqui voltar. O nome da técnica, gente, você pode anotar aí, é técnica, anota isso, tá? Técnica da interrogação laborativa. Guilherme, próxima semana, quando tu chegar aqui perguntando o que foi que a gente viu, o que é para falar para ti, que nós vimos sobre a técnica do recall, que é a técnica do lembrar, e a técnica da interrogação elaborativa, que é a técnica do porquê. Então, você pode colocar aí também, ó, porquê. Beleza? Você pode colocar aí também porquê. Galera, é o seguinte. É o seguinte. Na técnica da interrogação laborativa, que é a técnica do porquê, por que nós temos aqui o nome interrogação? Porque é uma pergunta, né? O ponto de interrogação. Uma pergunta, interrogação. E o que é elaborativo? É você elaborar, né? Então, a técnica da interrogação elaborativa é você elaborar uma pergunta. É uma técnica para você elaborar uma pergunta. Qual é a pergunta? Porquê das coisas. Então, agora a gente vai estimular aqui um pouquinho vocês. Escrevam aí para mim no texto, no chat, qualquer pergunta que comece com porquê. Que não é as que eu vou citar aqui agora. Você pode começar a escrever. Tio, por que é que o céu é azul? Por que é que eu não gosto de português? Por que é que a geladeira fica gelada? Por que é que quando eu boto a luz, clico no interruptor, a luz acende? Tio, por que é que chove? Escreve aí algum porquê da vida que você queira saber aí, vai. Escreve aí, gente, no chat. Por que eu nunca sou impostor no Among Us? Muito bem. É uma boa pergunta. Por que o porquê? Eu não sei se foi sério ou se foi brincando. Mas por que o porquê é uma boa pergunta. O porquê, gente, você vai atrás do significado, que é a coisa mais importante que existe. Então, quando eu pergunto por que que essa luz brilha, eu quero saber o significado dessa luz, né? De onde foi que veio essa luz brilhosa? Tipo, por que que ela tá aí? O porquê, ele dá uma ideia de causa, de alguma coisa que vem antes, né? De uma explicação. Por que que os animais comem? O Andrei perguntou. Para que você consiga energia e você consiga sobreviver. Por que eu nunca tenho isca na Among Us? Ué, mas por que conseguir uma energia de outro jeito? Como E assim? não ser comer, entendeu? Porque de outro jeito. Porque tem que ser comer. E, não, absorver os raios solares. Tipo as plantas, né? Isso aí é pela própria evolução, né? A gente não consegue. Eu não sei, não, mas vamos lá, continuar aqui. Por que meu nome é ridículo? Bom, então vocês aí já fizeram alguns porquês. Então, galera, você já disse isso, né? Como existe banco 30 horas se o dia só tem 24 horas? Alguém já tinha me perguntado isso aí também de novo. Por que a gente existe? Então, beleza, vocês estão fazendo aí as perguntas. Galera, Maria Clara, foi tu que jogou com a gente? Foi, Maria Clara?
No Among Us? Ah, eu acho que sim, né? Não, foi outra Maria Clara. Tá bom. É, mas eu lembro de ter uma. Teve uma Maria Clara lá, exatamente. Galera, então vamos lá. Nessa técnica do porquê, então, eu vou ler aqui o texto para você. E nesse texto que eu vou ler, eu vou utilizar o quê? A técnica do porquê, tá? Vamos lá. Deixa eu voltar um pouquinho aqui mais perto. Primeira coisa, você já sabe, leia o título. E aí você pensa sobre o título. O nome do título é A Situação do Campo. Gente, esse texto é a continuação do texto anterior. Então, aqui na situação do campo, a gente vai começar a ler o complemento do anterior. O que é que fala no anterior? Da modernização, que as empresas tiveram mais dinheiro e tal, e tal, e tal. Beleza. Agora a gente vai ver como é que as empresas do campo se comportaram, como é que dentro do campo gerou essa modernização. O campo e as atividades agrícolas se modernizaram, né? Não, o campo e as atividades agropecuárias foram modernizadas. O que é que isso significa, gente? Que tiveram mais tecnologia, né? Por que que o campo foi mais modernizado? Ora, se as empresas estão tendo mais dinheiro, se agora as cidades estão ficando maiores e se modernizando, então o campo também foi melhorando. Estou usando o porquê já, viu? Usei o primeiro já. O que isso quer dizer? Privilegiando-se de apenas um lado da modernização, a sua face econômica aumentou o uso de máquinas. Gente, por que é que aumentou o uso de máquinas? Porque se está se modernizando, então está tendo mais tecnologia. Olha aqui a pergunta: por que que aumentou o uso de máquinas? Aí você vai atrás de responder: por que que aumentou o uso de máquinas? Por quê? Porque as empresas se modernizaram. E dentro dessa modernização tiveram as máquinas, e as máquinas são mais produtivas que homens, em alguns casos. Então, você está explicando da sua cabeça, criando o porquê disso aqui. Fertilizantes, né, agrotóxicos, irrigação e outros, elevando a produtividade. Por que que elevou a produtividade? Porque se eu vou usar fertilizante, vai nascer a minha verdura, a minha fruta, o que eu for plantar muito mais rápido. Então aumenta a produtividade. Se eu tenho uma técnica de irrigação, vai aumentar a produtividade. Se eu tenho agrotóxicos, vai aumentar a produtividade. Então tudo isso aumenta a produtividade. As tecnologias estão cada vez mais sofisticadas. Um exemplo atual é a agricultura de precisão. Mas tudo isso beneficiou, sobretudo, não, mas tudo isso beneficiou, sobretudo, as culturas de exportação. Gente, o que é uma cultura de exportação? Exportação é você vender para fora do país, né? Então, por que que beneficiou a cultura de exportação? Ora, se agora eu estou com fertilizante e está nascendo planta e está nascendo minhas frutas e verduras mais rápido na agricultura. Se eu estou com as máquinas para poder extrair mais fácil. Se eu estou usando agrotóxico e irrigação e estou produzindo muito mais alimento, eu vou fazer o que com esse alimento, galera? Eu vou vender em dólar, né? Que eu não sou nem besta. Então eu vou vender para a galera de fora, entendeu? Show de bola. Como soja, laranja, cana, café e tal. Produtores de empresa com capacidade de investir. Com a mecanização, muitos assalariados perderam emprego. Galera, alguém me responde aí, vai. Por que que muitos assalariados, que são empregados normais, né, perderam seus empregos? Por que que a galera perdeu o emprego? Me explica aí, por quê? Ué, porque eles trabalhavam nas fazendas, só que com as máquinas eles não precisavam mais trabalhar. E daí Exatamente. não tinha por que trabalhar eles. Daí eles não trabalhavam, não Exatamente. ganhavam dinheiro e dava ruim. Exatamente, por causa da modernização e também, como o Andrei falou aí, porque vai ter mais máquinas. E se vai ter mais máquinas, e antigamente tinha 300 pessoas para ficar colhendo. Vixe, parou aí. Mas eu vou continuar aqui, tá, gente? Porque senão não vai dar tempo, eu acho. Então, se tem um bocado de gente, pessoal, que vai estar colhendo, e agora eu estou usando as máquinas que não ficam doentes, que trabalham 24 horas por dia em um bocado de coisa, então eu vou desempregar a galera, né? Vou expulsar a galera do meu terreno e vou colocar aqui mais máquinas, né? A agricultura existe desde a pré-história e ela vem melhorando por causa da modernização. Eu adorei isso, ó. Vocês se complementaram, né? Vocês criaram quase que uma redação aqui. A agricultura existe desde a pré-história e ela vem melhorando por conta da modernização e piorou na Idade Média. Ai, 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 vocês são ótimos. Show. Galera, então vamos continuar aqui.
A concentração de terras nas mãos de poucos proprietários, que já era grande, aumentou ainda mais. Então, a concentração de terras nas mãos de poucos proprietários, então existia muita terra com poucas pessoas. E essa diferença gera muito, né? A concentração, gente. O que é concentração? É concentrado, né? Existiam poucas pessoas que tinham muitas terras. E ele está dizendo que aumentou essa concentração, ou seja, menos pessoas ainda tiveram mais terras ainda. Houve mais ainda desigualdade. Então, por que isso aconteceu, galera? Por que a galera que tinha muita terra agora tem mais terra ainda e a galera que tinha pouca terra praticamente não tem mais terra? Por quê? Vocês entenderam minha pergunta? Por causa da modernização. Não vale mais dizer essa resposta, não. Por que é que os ricos conseguiram mais terras ainda e a galera que não tinha tanta terra assim tinha menos terras ainda? Porque eles não tinham máquina para plantar e fazer mais terras? Todo mundo concorda, gente? Porque eles eram ricos. E se eles eram ricos, quem é que vai conseguir comprar as melhores máquinas? Quem é que vai conseguir comprar os melhores fertilizantes? Os melhores agrotóxicos? Eles. Então, se evoluiu, né, para melhorar a agricultura, mas só uma pequena parte das pessoas puderam pagar toda essa evolução. Beleza, vamos continuar aqui, que tá ficando legal. Pequenos agricultores e suas famílias foram expulsos das terras e dirigiram-se às cidades. Por que a galera foi expulsa das terras, gente? Porque não tinha o que trabalhar e porque estava difícil? Não tinha como trabalhar e estava difícil. Tá vendo como é que tá fazendo o tempo todo por quê? E na República também é mais fácil, porque tinha mais trabalho para eles fazerem, tipo nas indústrias. Mas agora com as máquinas complicou. Então, ó, na luta... mas naquela época as indústrias ainda precisavam de pessoas. Muitas pessoas, exatamente. Então, vamos lá, ó. Na luta pela terra, acirraram-se os conflitos no campo, causando mortes de trabalhadores, sindicalistas e indígenas. Nos anos 80, surgem novos movimentos sociais no campo que lutam por distribuição de terra justa. Por que movimentos sociais tiveram que surgir para tentar distribuir as terras justamente, gente? Porque era injusto. Muitas pessoas não tinham nada, enquanto uma pequena minoria tinha tudo. Então o governo vai ter que facilitar, né? Tipo assim, a galera que tem muita grana paga mais imposto. Você que tem menos grana, a gente vai lhe dar uma verba aqui para você conseguir ter a sua plantação, né? As técnicas modernas vêm causando problemas ambientais. Galera, por que é que as técnicas modernas vêm causando problemas ambientais, como desmatamento, esgotamento de solo e contaminação? Por quê, galera? Porque o ser humano, ele é burro. Não é por conta disso não, também. Porque senão a gente já teria acabado com o aquecimento global, com o lixo nas águas, com tudo. Porque a gente tem cérebro para fazer isso. Só que ninguém ainda fez. Gente, o Caio respondeu aí, gente, ó. O uso de agrotóxico. Olha o nome, tá dizendo, gente, o nome, ó. Tóxico. Agrotóxico. Então, se é tóxico e eu coloco esse negócio na terra, vai causar o quê, gente? Esgotamento dos solos, né? Os solos vão ficar sem poder ser produzido mais por lá. Contaminação dos rios. Gente, se eu tô colocando agrotóxico e tá chovendo, ou eu boto água, esse agrotóxico ele vai para baixo da terra e vai até os rios, entendeu? Muito bem. Então, galera, agora você viu as duas principais técnicas de hoje, beleza? E às vezes até pior, porque daí o agrotóxico vai lá para os lençóis freáticos. Exatamente, que vai parar nos rios, que vai poluir os rios. Tá vendo como faz sentido? Então, quando a professora perguntar quais são os problemas ambientais que existem, aí você vai lembrar do quê? Poluição dos rios. Claro que tá poluindo os rios. Porque se tá tendo agrotóxico, que tá chovendo, vai para o lençol freático. Se vai lençol freático, tá indo para os rios. Então, é óbvio, você nunca mais vai esquecer disso. Agora, se quando você tá lendo, você tá vendo assim... Os problemas ambientais são poluição do rio, esgotamento dos solos, contaminação do meio ambiente, tal. Aí você fica copiando e colando, na hora da prova você não vai lembrar disso, porque não fez sentido para você. E fazer sentido é fazer as perguntas do porquê.
Galera, eu vou... todo mundo entendeu as duas técnicas, gente? Por que você não consegue rodar o caderno que nem eu? É outra pergunta do porquê, né? Porque você não treinou Não, tanto. eu não assim, entendi o que ele quis dizer com não existir neve no período Jurássico. Não entendi também, não. Mas, gente, vamos aqui continuar, tá? Escrevam aí pra mim quais foram as duas técnicas que a gente viu aqui hoje. Vai, quem que vai ser o primeiro a acabar? Qual é o nome das duas técnicas que nós vimos aqui hoje? A técnica do recall, que é a técnica do lembrar. E qual é a segunda técnica que nós vimos aqui hoje? A técnica da pergunta, né? Qual pergunta? A técnica do porquê. Muito bom. Ué, mas pergunta não é por quê? Não, eu posso perguntar qual o seu nome. Aí vai ser uma pergunta com qual e não com porquê. Ah, Entendeu? é verdade. Ah, é verdade. Técnica do recall é porquê, técnica porquê e recall, técnica de interrogação laborativa e do porquê. Muito bem, galera. Então agora, para a gente finalizar aqui o dia de hoje, eu vou passar para você outras duas coisinhas que a gente vai, inclusive, começar na próxima aula, mas eu já vou adiantando aqui para vocês, beleza? Que vai ser o seguinte. Galera, resumo com as próprias palavras. Escreve isso aí para mim, vai. Resumo com as próprias palavras. Resumo com as próprias palavras. Resumo com a própria palavra. Resumo com a própria palavra. Galera, resumo com as próprias palavras. Tio, é porque quando eu fazer meu resumo, eu tô aqui com o livro do meu lado, e aí minha mãe pede, fica gritando para fazer o resumo, aí eu vou olhando aqui no caderno, aí eu tenho que olhar pro livro, aí eu vejo aí eu falo papapá, 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 papapá. Piriri, 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 piriri. Não é assim não, gente? O resumo Que de é detalhe? isso? Você Não, faz qual que é aquela coisa que tu disse pra gente escrever mesmo? Não consegui pegar direito. no texto aqui. Não, no Cornell. No Cornell são as palavras mais importantes da sala de aula, né? No Cornell. Aí, gente... sim. Não, o que tu disse pra gente escrever no Cornell? Sim, resumo com as próprias palavras. Resumo com as próprias palavras. Beleza? E aí, galera, eu vou lhe perguntar agora, o que é mais rápido quando você for fazer um resumo? É você já ter na sua cabeça o contexto, as palavras, tipo assim, as frases, você já tem na sua cabeça a ideia que você vai escrever, você chega e você escreve, pronto. Ou, se é mais rápido, você fica olhando no texto e copiando. Olhando e copiando. Olhando e copiando. O que é mais rápido? Resumo com as próprias palavras. Resumo com as próprias palavras. É mais rápido resumo com as próprias palavras. E é mais fácil ou é mais difícil? É um pouco mais difícil, né? Porque você está usando suas próprias palavras, mas é bem mais rápido. Então, se você for esperto, você vai querer fazer, mesmo sendo mais difícil, mas querendo acabar mais rápido, do que se você deixar para depois, né? Ou então copiar e colar. E galera, por último, do outro lado aqui, deixa eu botar aqui para vocês de novo. Por último, do outro lado aqui, gente, você vai ter fazer a tarefa sem voltar no texto. Certo? Fazer tarefa. Mas às vezes o caminho mais longo é o certo. E às vezes o caminho mais curto e mais difícil. O Soldier já falava isso, que é uma música dele. Ele falava nem sei. Depois eu vou ver. Everything changes. Ainda bem que meu computador é rápido. Ele falava assim, ó. Ai, não. Faz sentido, né? Porque é muito melhor demorar para fazer bem feito do que fazer rápido para não fazer bem feito. Na verdade, são níveis, tá? Então, você tem um nível que demorar... Não, um nível que é ir rápido e fazer mal feito. Aí você tem um nível que é melhor ainda, que é o nível de você fazer demorado e fazer bem feito. E você tem o melhor de todos os níveis, que é você fazer rápido e bem feito. Então, são 3 níveis.
é o nível que você faz demorado e mal feito, que esse é o pior de... Não, são 4 níveis, né? Vou repetir aqui esses 4 níveis, tá? O pior nível de todos é quando você demora e faz mal feito. Depois você tem um nível que você faz mais rápido e também mal feito, que é aquele só se livrar. Você tem alguns que já fica melhor, que é quando você demora para fazer bem feito, só que depois de tanto você melhorar as técnicas, você vai ser rápido e vai fazer bem feito. A gente quer estar no melhor nível de todos, que é o The Flash dos estudos aprendendo correto, que é o nível Pro, né? Mas às vezes as perguntas até são meio fáceis, né? Porque eu tava fazendo um livro que, por exemplo, a pergunta aonde as brânquias funcionam? Em que bioma? E óbvio que tu vai fazer, né? Só vai escrever aquático. Simples, né? Não, tipo, é fácil, às vezes. Às vezes é fácil, mas assim, depois que você aprende, fica mais fácil ainda os outros conteúdos também. Galera, e para a gente finalizar aqui, então, eu vou colocar isso aqui, ó. Fazer a tarefa sem voltar no texto, tá bom? Então, toda vida que você tem uma tarefa de casa, você já está sabendo que é importantíssimo que você não conseguiu voltar no texto. Por isso que é importante você ler uma vez o texto, com a técnica do recall, com a técnica da interrogação laborativa. Aí você acaba de ler o texto e vai fazer a tarefa. Se você conseguir fazer a tarefa sem voltar no texto com as suas próprias palavras, você está salvo, você está conseguindo aplicar a metodologia e dias de glória lhe esperarão. Se você, por acaso, leu o texto, não entendeu muito bem, vai fazer a tarefa e você não lembra, aí você vai perder mais tempo ainda tentando voltar no texto, que é o que nós não queremos. Claro que no começo vai começar um pouco difícil e que depois vai ficar um pouco fácil, tá bom? Pessoal, no Google Meet de hoje, você vai ter aí... no Google Meet de hoje, você vai ter o quê, hein? A atividade do recall, tá? Então, você pode pegar... Eu não lembro o nome da música, eu queria ver para mostrar para vocês. Lembrei. Pronto. Pessoal, a gente vai ver lá no Google Classroom, vocês, na verdade, vão ter acesso lá ao Google Classroom, e lá vai ter uma atividadezinha do recall. Então, façam o que pede lá, é só você utilizar o recall e deixar lá uma página, alguma coisa, e aí você depois pode contar pra gente o que foi que você achou, tá? Eu vou parar aqui minha apresentação, e para me despedir de vocês, uma coisa que o Andrei falou, eu achei aqui a música, que ele fala o seguinte, ó. Just do your right and not your wrong. Faça o certo e não o errado. Mesmo quando o errado é fácil e o certo é difícil. Então, errar muitas vezes é fácil, né? Você jogar um lixo lá na janela do carro, jogar o lixo para fora, no meio da rua, às vezes é mais fácil do que você procurar um lixo. Mas a música está dizendo... É a mesma coisa com a bagunça. Quando é para fazer bagunça, é fácil de fazer. Quando é para arrumar, é difícil. Por isso é melhor nem fazer a bagunça, né? Por isso que é melhor nem fazer a bagunça. Então, galera, muito obrigado pela participação de vocês. Vocês foram maravilhosos. A gente vai publicando aí ao longo do tempo no